Olá, amigo telespectador, está no ar mais um Justiça e Trabalho, um programa com informes, notícias e entrevistas da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. E no programa de hoje, você acompanha como foi a realização de mais uma edição do projeto CLT 70x70, realizado pelo TRT Potiguar em comemoração aos 70 anos da consolidação das leis do trabalho. E ainda, veja como está a situação dos municípios do Rio Grande do Norte em relação às dívidas de precatórios trabalhistas. Confira também como foi a Semana de Execução Trabalhista na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. E na nossa entrevista, o juiz do trabalho Zé Palmeira nos fala sobre terceirização. Logo em seguida, o Justiça e Trabalho está no ar. Dano moral foi o tema discutido em mais uma edição do projeto CLT 70x70, projeto promovido mensalmente pelo Tribunal para comemorar os 70 anos da CLT. Arlete Lourdes de Souza trabalhava em uma fábrica e sofreu assédio moral no ambiente de trabalho. Eu passei coisas assim terríveis, sabe? Sabe o que é alguém botar você para trabalhar virada para a parede? Eu passei isso. O dano moral é o resultado de ações que afetam o ânimo psíquico, a saúde e o desenvolvimento profissional das pessoas. Mas dentro desse contexto, como tratar e julgar o dano moral no ambiente de trabalho? Para responder a essas questões, além de esclarecer dúvidas, o juiz do trabalho Luciano Ataíde Chaves e a procuradora do trabalho Leana Neiva Mouzinho ministraram palestra dentro do projeto CLT 70x70 promovido pelo TRT Potiguar. Um dos aspectos levantados durante a palestra é a dificuldade em definir um valor para o pagamento de uma ação que envolve a moral, a autoestima ou mesmo a dignidade do trabalhador. Numa fábrica, se você vai no banheiro, é lógico que às vezes a pessoa baixa a tampa do sanitário e senta lá e fica descansando. Então, eles desconfiaram disso, então eles arrancaram todas as tampas do sanitário. A gente tem que distinguir o subjetivo do arbitrário. Ser subjetivo é ter o poder de avaliar comparativamente o que é justo e o que não é justo. Para a procuradora do trabalho Leana Neiva, palestras como as que estão sendo realizadas dentro do projeto CLT 70x70 ajudam trabalhadores a entenderem os seus direitos. Há o falso mito de que o trabalhador conhece bem o direito do trabalho, conhece as questões trabalhistas, principalmente em tema de responsabilidade civil, que está no Código Civil, que é menos disseminado. Os trabalhadores não conhecem a amplitude dos seus direitos de personalidade. Mas é importante ver como as pessoas reagem a essas questões tão sensíveis e quais são os relatos dela. Então, assim, os debates com o público são, eu quero criar a maior lição de vida que a gente tira desses eventos. Hoje existe um assédio muito grande, né, de algumas empresas, né, e para nós que somos sindicalistas, né, esse evento nos esclarece para que a gente possa tirar as dúvidas e a forma como proceder, né, como recorrer à justiça, né, aos nossos sindicalizados. Foi também interessante porque, além de trabalhadores aqui presentes e sindicatos, havia também operadores do direito, vários advogados, e nós podemos discutir questões interessantes, como a questão do arbitramento, do dano moral, fato do próprio dano moral decorrer da ilicitude do ato, portanto, não haver necessidade de uma prova do sofrimento da dor psíquica. Aproveitei esse evento também para, além de aprender mais sobre a questão do assédio moral, também para denunciar e para dizer que todos os bancos têm tratado de uma forma muito cruel, tanto os seus clientes quanto os seus trabalhadores. Então, esse debate foi muito bom, eu fiquei muito feliz em ver o auditório cheio, as pessoas debatendo e se interessando por esse tema. O Serviço de Precatório do Tribunal divulgou que dos 177 municípios potiguares, apenas 4 não negociaram suas dívidas de precatórios. Quando o ente público é condenado na justiça trabalhista, ele paga a indenização ao funcionário através de precatórios trabalhistas. Conceitualmente, o precatório é uma ordem judicial para pagamentos de débitos trabalhistas, decorrentes de ações movidas por trabalhadores contra municípios e órgãos públicos. No Tribunal Regional do Trabalho Potiguar, existe um setor exclusivo para lidar com os precatórios das 21 varas do trabalho do Estado. O precatório é remetido ao tribunal, o juiz da vara, ele requisita ao presidente do tribunal, que é do presidente do tribunal, a competência para efetuar a requisição ao ente público. Esse processo é recebido aqui, ele é autuado,
ele entra numa ordem cronológica de pagamento desde o momento da autuação do processo. Depois o processo é encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, que ele vai auferir a regularidade de todo o procedimento desse precatório. E depois o Ministério Público devolve com o parecer, falando sobre a aptidão, se o precatório está apto ou se ele tem alguma irregularidade. Se o processo estiver regular, o presidente do tribunal vai fazer a requisição ao ente público do valor da dívida para inclusão na proposta orçamentária do ano seguinte. Durante esse ano, antes do término do prazo, a gente já faz agendamento de reuniões com todos os prefeitos para que eles compareçam aqui ao tribunal e façam negociações, que hoje em dia é o forte aqui do tribunal, são as negociações. O estado do Rio Grande do Norte possui 167 municípios. As negociações fechadas pelo tribunal por meio do serviço de precatórios apresentam resultados bastante expressivos. Foram mais de 63 milhões de reais negociados. Olha, hoje na Justiça do Trabalho nós temos uma situação muito confortável. Muitos municípios estão com sua dívida negociada, estão pagando, faz o depósito mensal. Temos um número significativo de municípios que não deve mais na Justiça do Trabalho e hoje talvez tenhamos somente 1 ou 2 municípios que ainda não têm uma negociação em andamento. No estado do Rio Grande do Norte, 48 prefeituras não possuem dívidas com a Justiça do Trabalho. 89 negociaram o total de suas dívidas. 15 negociaram parcialmente. 11 encontram-se com dívidas incluídas no orçamento de 2014 e apenas 4 com precatórios ainda não negociados. Quando a gente negocia aqui, o trabalhador pode ter a certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai receber aquilo que é devido a ele. Confira também como foi a semana de execução trabalhista na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. Os processos que foram julgados pela Justiça do Trabalho, mas cujos direitos ainda não foram pagos aos reclamantes pelos reclamados, foram revistos em audiências de conciliação com o objetivo de dar maior efetividade no cumprimento das sentenças judiciais. Olha, a semana de conciliação é uma ferramenta extremamente importante que tem tido resultados práticos positivos que faz com que a resolução de processos que estavam parados há certo tempo tenham efetividade e, consequentemente, ganha a sociedade, o trabalhador e o próprio empregador com a conciliação. E a Justiça, por seu lado, cumpre o seu papel no tempo que se deseja, ou seja, no tempo mais breve possível. Na Justiça do Trabalho, há mais de 3 milhões de processos em fase de execução. O objetivo da Semana Nacional de Execução é de diminuir esses números, principalmente naqueles processos que apresentam maior dificuldade de solução. Claro que o ideal é que não houvesse essas pendências, mas já que elas existem, o melhor é que a Justiça oportunize com uma forma de conscientização. Durante as audiências, as sentenças são revistas com a finalidade de proporcionar uma tentativa de acordo entre as partes. Mas é sempre importante ter em mente que não se pode ter conciliação a qualquer custo na fase de execução, até porque na fase de execução já há uma definição de crédito da dívida e muitas vezes observa-se que as empresas exatamente utilizam este momento para poder pagar suas dívidas, né, de forma reduzida em detrimento do trabalhador. Apesar do alerta, o reclamante Marcos Gomes de Araújo, que participou de audiência, avalia a iniciativa da Justiça do Trabalho. Eu acho importante porque haja vista o abarrotamento, né, da Justiça com tantos processos, alguns até desnecessários, e isso visa juntar as partes e as mesmas entrarem em acordo para que dê mais celeridade aos processos. A semana de execução tem um balanço positivo, não somente pelo elevado valor que nós obtivemos em conciliações, chegamos a conciliar praticamente 8,5 milhões, mas pelo trabalho que foi feito na Secretaria. Muita coisa que estava pendente foi encaminhada e também fizemos um levantamento dos maiores devedores e de processos mais antigos. No próximo bloco, eu vou conversar com o juiz do trabalho, Zé Palmeira, que irá nos falar sobre terceirização. Logo em seguida, nós voltamos em instantes com Justiça e Trabalho.